A educação é uma bandeira que está sendo levantada por vários setores da sociedade. A indústria catarinense está pensando em financiar a educação profissional de trabalhadores. O anúncio foi feito pelo secretário de Educação Profissional do MEC, que participou de uma mesa redonda na Jornada Inovação e Competitividade da Indústria Catarinense. Será que agora o problema da falta de mão de obra estará resolvido, ou amortecido pelo menos? O desempenho da indústria catarinense pode melhorar com o programa? Para falar sobre esse assunto, o TV Com Entrevista recebe hoje o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Glauco José Corte. Doutor Glauco, aqui conosco para falar, entre outros assuntos, desse programa de educação da indústria aqui de Santa Catarina. O que efetivamente pode melhorar e o que esperar desse projeto? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós lançamos o ano passado no programa o Movimento A Indústria pela Educação, porque as pesquisas indicam que mais da metade do trabalhador catarinense ainda não tem o ensino básico completo. Ora, nós estamos vivendo um período em que o conhecimento é fundamental para a inovação e para a competitividade, que a inovação é a arma que as empresas têm, as empresas brasileiras, a indústria brasileira, para competir com países que têm um custo de produção muito mais baixo que o nosso, como é o caso dos países asiáticos. Ora, para que a indústria se torne cada vez mais inovadora, nós precisamos ter trabalhadores treinados, qualificados, trabalhadores que saibam interpretar um manual, por exemplo, trabalhar com equipamentos e tecnologias, processos novos. Como nos deparamos com essa estatística, nós resolvemos fazer da educação realmente a nossa grande bandeira, né? Nos próximos anos, a partir já de 2012, nos próximos, nós estaremos investindo mais de 300 milhões de reais em Santa Catarina, através do SESI e do SENAI, sobretudo para ampliar as oportunidades de capacitação, de cursos profissionais para os trabalhadores e jovens que estão chegando ao mercado de trabalho. A indústria de Santa Catarina hoje vive um momento em que falta mão de obra, não? Hoje é geral a falta de trabalhadores. Nós temos andado muito pelo nosso estado, em contato com setores industriais, e em todas as empresas há sempre vagas abertas. Há um dado muito emblemático disso, é que no Centro-Oeste, por exemplo, as indústrias estão precisando de cerca de 5 mil trabalhadores. Há 5 mil postos de trabalho não preenchidos. E nós temos cerca de 8 mil trabalhadores no seguro-desemprego. O país está vivendo um período de pleno emprego, praticamente, e não faz sentido, no nosso entendimento, manter nesse período o seguro-desemprego quando há vagas abertas e trabalhadores disponíveis para preenchê-las. Recentemente, aqui na TV Com, inclusive, nós conversamos com especialistas em recursos humanos e eles nos disseram que há uma grande demanda hoje por funcionários, como se chama popularmente, do chão de fábrica, que há uma demanda reprimida de pessoas que não querem trabalhar nesse segmento da economia. O senhor atribui ao que esse fenômeno? Bom, isso é um fenômeno que acontece em todos os países que vão se desenvolvendo. Há uma boa... o setor de serviço é um pouco mais atraente que o setor industrial, mas é pela falta de conhecimento do que de fato representa o emprego no setor industrial. A indústria paga bem, a indústria tem planos de promoção, de carreira bem estruturados, e hoje o chão de fábrica não é mais o que era há muitos anos atrás. Na verdade, nós precisamos, todas as indústrias precisam de trabalhadores do conhecimento, aqueles trabalhadores que usam a sua inteligência, a sua capacidade para operar máquinas novas, processos novos, produtos novos. A maior parte dos empregos que nós precisamos hoje no setor industrial estão relacionados com operação de máquinas, com logística das empresas,
precisamos de físicos, químicos, trabalhadores que conhecem matemática, trabalhadores que conhecem bem o português. Enfim, são esses, na verdade, são essas as grandes demandas do setor industrial. No caso dos trabalhadores de indústrias, no chão de fábrica, como a gente disse, a migração, eles preferem trabalhar não em Santa Catarina, mas se deslocar para indústrias de outras partes do país? Não, isso não está acontecendo. A migração existe entre um setor econômico para outro. Nós não temos perdido trabalhadores para outros estados. Essa migração é normal, mas e até porque nós temos hoje em Santa Catarina empresas de ponta, empresas que se igualam a empresas de qualquer outro estado e até internacionalmente. Os nossos empregos, os empregos da indústria catarinense são de boa qualidade. Qual é a importância que a indústria dá hoje para o trabalhador que se aperfeiçoa, que procura estudar, sobretudo aquele que tem até interesse em cursos técnicos, enfim? Pois é. O que acontece no Brasil é o seguinte, aproximadamente apenas 7% dos jovens que cursam o ensino médio estão fazendo cursos profissionalizantes. Apenas 7% no Brasil. Na Alemanha, Japão, outros países, sempre é superior a 50%. Mas isso está mudando no Brasil. Nós estamos entrando numa fase em que tanto o governo como a iniciativa privada estão incentivando os cursos técnicos. E eles é que são necessários. O que é que nós temos dito? Um trabalhador, um jovem que cursa uma escola do Senai, por exemplo, tem mais de 90% de chance de ser empregado ainda antes de terminar o seu curso. E essas profissões, as profissões técnicas, estão num nível bom de remuneração. O jovem, o trabalhador que frequenta e conclui um desses cursos passa a ter uma profissão, o que não o impede de continuar estudando, ingressar num curso de nível superior. Mas nós temos muitos casos em que um profissional de nível técnico tem uma remuneração maior do que um engenheiro, por exemplo, no início de carreira. Nós precisamos também de engenheiros, precisamos de muitos engenheiros. Nós precisamos, na verdade, de trabalhadores, de profissionais que sejam habilitados, sobretudo, nas áreas técnicas. Vontade de se desenvolver, sobretudo, né? A mesa redonda que aconteceu recentemente na Fiesc falou justamente da inovação da indústria catarinense. No que a nossa indústria precisa se inovar, se desenvolver, se reinventar? A inovação é o caminho que nós temos para enfrentar a concorrência. Os produtos importados, sobretudo, chegam aqui com um preço baixo, porque o custo de produção nos países em que são fabricados é muito mais baixo do que o nosso. O Brasil tem um custo de produção alto, pelos encargos trabalhistas, os encargos sociais, pelos custos de logística. Nós temos uma logística ainda precária no país, enfim, os juros. Houve uma redução, mas o spread continua alto, a carga tributária é alta. Isso tudo forma um conjunto que encarece muito o custo do trabalhador. E, além disso, a produtividade do trabalhador brasileiro é mais baixa quando comparada com países similares ao nosso. Dificilmente nós teremos condições nos próximos anos de competir em preço com esses países, né? O nosso preço tende sempre a ser um pouco mais elevado. Onde é que nós podemos nos diferenciar? É através da inovação, termos novos produtos, novos designs, uma logística de entrega e de assistência pós-venda perfeita, flexibilidade. Nós debatemos ontem o dia todo a questão da educação no Brasil, em Santa Catarina. Hoje estamos debatendo a questão das inovações e nós temos muitas empresas inovadoras em Santa Catarina, mas nós precisamos inovar mais, nós precisamos investir mais em programas de inovação. O TV Com Entrevista recebe hoje o presidente da Fiesc, Glauco José Corte. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais sobre a situação da indústria aqui em Santa Catarina. Até já!